te transformando, fazendo, operando aquilo que você necessita. Amém? Nessa noite eu quero levantar um clamor para a Neide. Amém? Que ela está sentindo umas dores aí. Eu fiquei sabendo que ela estava sentindo umas dores. E ela pediu para mim estar orando. Eu orei em casa. E quanto mais oração, mais poder, né? Glória a Deus, aleluia. Como a apóstola falou, né? O presbítero ele já está de alta e teve muita oração, muitas mãos do Senhor, mas também teve a mão do homem trabalhando. E quando tudo se junta em um só propósito, tudo dá certo, né? Então vamos estar orando, apresentando a vida da Neide nessa noite. Amém? E eu creio que o Senhor ele vai de encontro e vai alcançar. Soberano Deus eterno, Pai, Deus de maravilha, glória e poder, Senhor, meu Deus. Mais uma vez, Pai, entrando diante da Tua presença, Pai querido e Pai amado, pedindo, Senhor, meu Deus, licença para estar diante da Tua beleza e santidade. Também te clamando e te pedindo, Pai querido e Pai amado, que o Senhor rasgue, Senhor, meu Deus, o Teu véu, Pai querido e Pai amado. E que se essa oração, Senhor, meu Deus, vem subir direto no Teu trono, Pai querido e Pai amado, te pedindo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado. A minha mão não pode alcançar, Senhor meu Deus, a Neide agora na Bahia, Senhor meu Deus. Mas eu conheço um Deus que tudo pode, Senhor meu Deus, que tem poder para todas as coisas, que atravessa a fronteira, país, estado, aonde Ele precisar operar, Pai. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, já tem alguns dias, Pai querido e Pai amado, que ela está com essa enfermidade no estômago, mas eu conheço e profetizo com autoridade do alto dos céus, que o Senhor deu sobre a minha vida, Pai querido e Pai amado, que o Senhor vá de encontro com a Neide agora, Senhor meu Deus, tocando no estômago dela, Pai, repreendendo toda a dor, Senhor meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai querido e Pai amado, coloca a Tua mão santa, a Tua mão de poder, Pai querido e Pai amado, para que o Seu nome venha a ser glorificado mais e mais, Senhor meu Deus. Pai querido e Pai amado, nós sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Não sei se tem alguém aí do outro lado precisando, Senhor meu Deus, de uma cura, Pai. Mas, Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor conhece. Então vá de encontro, Pai. Coloca a Tua mão santa, a Tua mão de poder, Senhor meu Deus, curando, Pai, em nome de Jesus. É no Teu santo nome, Pai, que nessa noite nós pedimos, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha curar, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, colocar a Tua mão santa em nome de Jesus, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor meu Deus. Talvez o homem ele não consegue achar o problema, a enfermidade e a dor, mas onde o Senhor colocar até a ponta do Teu dedo, Senhor meu Deus, eu creio que milagres acontecem, Pai. Então, Senhor meu Deus, usando a minha fé, juntamente com os irmãos aqui nesta noite, Pai, eu profetizo cura na vida da Neide e daqueles que precisam nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Obrigado. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, o Senhor tem trabalhado realmente e nós temos visto aí o Senhor operar os milagres, né? O Senhor tem respondido às orações do povo dele e muitas pessoas lá, como a já falou aqui no hospital, foram alcançadas, né? Pela evangelismo, pela oração. Quantas pessoas ali, o Alex estava ali, ficou quase um mês ali internado, sabe? E ele viu todas aquelas pessoas passando, né? Entrando, fazendo os procedimentos, tendo alta, e só ele ficando, porque Deus teve um propósito na vida dele. É verdade, Deus teve um propósito. Então, até o pessoal desconfiou dele, né? Ué, será que ele tá aqui para estar vigiando? Não, ele estava como paciente mesmo. E nós cremos que Deus já operou esse milagre poderoso. Em nome de Jesus, ele fez a cirurgia, deu tudo certo. Glória a Deus. E logo ele vai estar aqui com a gente louvando ao Senhor. Vai estar aqui adorando em nome de Jesus. Ele, a presbítera Adriana, em nome de Jesus. E a palavra fala que
Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Glória a Deus. Mas que a gente passe pela enfermidade, passa pela luta, né? Todos nós passamos por esses momentos de dificuldade. Nós temos que confiar no Senhor e depositar nossa confiança no Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz aqui lá em João capítulo 4, né, quando o Senhor ele se encontrou com a mulher samaritana, né, e a palavra do Senhor diz assim, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Porque na verdade Jesus ele não batizava com água, ele batizava com fogo e poder. Quem batizava nas águas eram os seus discípulos de João. Jesus ele veio para batizar com fogo, ele nunca batizou ninguém nas águas. Ele até hoje continua batizando as pessoas com poder, continua batizando com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor que nos batiza, é o Senhor que derrama o poder dele, a unção dele sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E ele continua dizendo assim, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E eram-lhe necessários atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana, e tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, e sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? E aí Jesus respondeu assim para ela, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedires, ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E aí Jesus afirmou-lhe, quem beber desta água tornará a ter sede, ou seja, a água do poço. Quem tornar a beber dessa água aqui vai ter se tentar de um momento, mas depois vai ter sede. Mas ele não falava dessa água física, H2O, mas ele falava, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, Jesus, ele é a fonte das águas. Ele é a fonte das águas vivas. Ele que é o doador, né? Ele é a fonte da vida eterna. E ele continua dizendo ainda para ela. E disse-lhe a mulher, né? Aí a mulher ficou, ela nunca ouviu aquilo. Ela nunca ouviu aquela palavra. E ela falou assim, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui buscá-la. E aí o Senhor, como ele já conhecia, ele sabe da vida das pessoas, né? Ele vai e chama o teu marido e venha cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, né? Aí o Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam
neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, a mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, né? A descendência dele é judeu, por isso que ele disse que a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, aquela mulher achava que tinha só um lugar para adorar. Não, eu tenho que estar naquele lugar. Eu tenho que estar ali na fonte, tenho que estar ali naquele templo, em Jerusalém, para adorar a Deus. Ela achava isso. Só que Jesus falou assim, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não é o ambiente que você está que você adora a Deus, não é o local que vai fazer você adorar a Deus, né? Não é o templo, não é o lugar, não é como ele é construído, não é o local físico, mas é a sua adoração em espírito e em verdade. Então, como Deus é espírito, não existe fronteiras nem barreiras, né? E Jesus aqui estava mostrando para aquela mulher que para adorar e buscar o Senhor, você não tem que seguir uma regra, uma religião, uma doutrina, que você não tem que seguir aqueles preceitos, porque ela seguiu uma doutrina. Ela tinha uma doutrina religiosa, e ela achava que ela tinha que seguir aquela doutrina para poder adorar a Deus, que ela tinha que seguir ali os preceitos que os seus descendentes, né, a linhagem deixou para ela. Só que quando ele estava falando sobre princípios espirituais, ela não entendia. A pessoa, quando ainda ela tem uma caminhada carnal ainda, ela fica presa na esfera material. Ela acha que ela tem que estar em determinado ambiente, que ela tem que fazer tal ritual para adorar o Senhor, né? Que ela tem que estar de tal jeito, de tal forma, em tal ambiente, de tal maneira. Mas Jesus estava explicando para ela assim: se você continuar bebendo dessa água aqui, você vai tornar a ter sede. Ele exemplificou, né? Mas se eu lhe der a água viva, né? E o que ele falou para ela? Nunca mais você vai ter sede. E ele continuou dizendo para ela assim, ó, lá no versículo 25: eu sei, olha só, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nós anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou que falo contigo. Eu sou o Cristo, eu sou, né? E diversas vezes Jesus falou assim: eu sou, porque eu sou o próprio Deus. E Deus, ele falou desde o início, quando ele falou para Moisés, ele falou assim: eu sou, né? Quando Moisés falou assim: Senhor, quando eu for lá diante de Faraó, ele perguntar o nome do Deus que eu sirvo, qual é o seu nome? Ele diga: eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Então, aquela mulher, ela ficou pasmada, porque ela estava diante, né, do autor e consumador da vida, né, e ela não estava enxergando. E muitas vezes tem muita gente hoje está diante, né, do milagre, diante do Senhor, e a pessoa não enxerga. A pessoa ela está completamente cega, ela está com vendas nos olhos, está com escamas nos olhos, e ela não consegue ver aquilo que o Senhor está trazendo para ela. Mas ela quer ficar presa no limiar da matéria, presa naquilo que está diante dos olhos físicos, né? E ela acha que se não for do jeito que ela aprendeu na cultura religiosa dela, não vai acontecer. Se não for no monte, se não for do jeito, se não for como aprendeu. Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher que ela tem que se desvencilhar de tudo aquilo que ela aprendeu, sabe? Porque funciona assim. Às vezes a gente tem
muitos anos de caminhada em certos ministérios, e às vezes Deus, Ele fez isso com a gente. Ele tira você de um lugar e põe em outro para quê? Para você desvencilhar daquilo que você aprendeu, para você a reaprender novamente com o Senhor. Ele tem que ensinar algo novo, porque o Senhor ele não repete milagres. Você pode ver na Bíblia toda, né? Cada milagre que Deus faz, cada milagre que Jesus fazia, ele não repetia. Podia ser semelhante, mas era de formas diferentes. E até hoje ele continua fazendo. Quando ele fizer um milagre na tua vida, não vai ser igual a mim, igual a você. Mas o que ele vai operar é exclusivo na tua vida para te marcar. Amém? É exclusivo. E aí muitas vezes a pessoa assim, ela quer fazer tanto aquele jeito, foi como o profeta Elias, quando ele enfrentou lá os 950 profetas de Baal. Chegou um momento, né, de tanto ele se doar, sabe o que aconteceu? Chegou um momento que ele teve uma estafa espiritual, ele teve um cansaço. Por quê? Ele não buscou a fonte das águas para se encher. Sabe o que aconteceu com ele? Ele simplesmente se cansou. Isso acontece com todo cristão. Por isso que a gente vê muito aí pastor em depressão, pastor derrubado, pastor que, sabe, não vai mais para a igreja, cansado, né? Mas o cara quer ficar naquele ativismo. E Elias estava no ativismo. Aí chegou um determinado ponto que ele se enfiou numa caverna, ele fugiu do propósito, porque Deus tinha dado um propósito para ele, só que ele voltou para trás, né? E lá em 1 Reis, no capítulo 19, lá no 3, diz assim, ó: temendo pois Elias, porque aqui Jezabel, olha só, ele enfrentou 450 profetas de Baal, mas quando ele enfrentou uma única pessoa, ele correu, porque ele já estava esgotado, ele estava esvaziado. Sabe por quê? Porque que nesse copo aqui, ó, nossa vida espiritual, que nem isso aqui, ó, ele vai esvaziando. Você tem que encher de novo. É que nem a bateria. Então, seu celular não tem lá vai marcando lá os pontinhos, entendeu? O nível de bateria. A vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que se renovar no espírito, né? E não é, porque se você vai gastando, uma hora você está estafado. Aí o que aconteceu quando ele se esgotou? Olha só, aí Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: faça-me como os deuses, como lhe aprouver. Se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, né? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, né, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, né? Ao ponto, quando a pessoa pede para si a morte, ela está numa depressão horrorosa. Ela chegou no nível crítico, o ápice da depressão, o ápice, né? Quando a pessoa está derrubada, é o suicídio, é pedir para si a morte. E ele continua dizendo: basta, olha só, basta agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija do quê? De água. Comeu e bebeu e voltou a dormir. Mesmo assim continuou dormindo, né? Continua ainda anestesiado, continua ainda na indolência do sono. Voltou segunda vez o anjo, e o Senhor o tocou e disse: levanta-te, come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Ali
entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Né? O que você está fazendo? Que você voltou para trás? Que você está aí? Né? O que você está fazendo? Deus está te chamando pelo teu nome hoje. Né? Assim como Ele chamou o profeta: que fazes aqui, Elias? Ele está te chamando hoje pelo teu nome. Eu não vou citar nomes aqui, porque em nomes existem milhares, mas o Senhor te chama hoje pelo teu nome. E olha só, e ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, porque procuram tirar minha vida. Só eu, a única, né, Coca-Cola do deserto, sou a última bolachinha do pacote, ele dizendo, né? Eu sou o único profeta. Só que aí Deus deu na junta dele, dizendo: olha, sai e dispõe-te neste monte do Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto, mas ele mandou o terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E lhe veio dizendo novamente: que faz aqui, Elias? E ele respondeu a mesma resenha: tenho sido zeloso, extremo, não sei o que lá, né? Só sobrou eu, mataram os seus profetas. Aí o Senhor veio e disse: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú de Ninse ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Sabe o que o Senhor quer dizer aqui para Elias? Ô bonitão, está cansado, né? Está estafado, está em depressão? Toma vergonha na sua cara, volta a fazer a obra que eu te mandei fazer, porque eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar. Aliás, eu já preparei um no teu lugar, que é Eliseu. Você vai ungir ele, ele vai te substituir, porque você voltou para trás. E tá assim, ó, de gente que volta para trás. Sabe por que a pessoa volta para trás? Porque a pessoa, ela olha ao redor dela. Ela olha assim, com os olhos carnais dela, como aquela mulher. Ela tava vendo só essa água aqui, ó. Ela estava vendo isso. Ela estava vendo a água física. Ela não estava vendo a água viva que Jesus estava dando, né? Às vezes a pessoa fala: apóstolo, falou de água viva, aquele bicho que tem no mar, água viva não. Não é aquele bicho não, não é aquele animal que chama água viva não. É águas vivas. As águas que Ele dá de eternidade, de renovo, para renovar a tua vida, né? Então aqui, Elias, ele trabalhou tanto na obra, que ele não parou para sentar para ouvir. E é o que acontece com muita gente. Tem gente que é itinerante na fé, e a pessoa vai, ela tem a agenda dela cheia, né? Lá, 31 dias, e ela só vai indo. Chega uma hora que a pessoa fica tão esgotada, que acontece isso aqui, aí bate um dia de depressão. Vai saber se um dia desse o diabo não buzina na orelha dela, aí se mata aqui e resolve o problema. Sabe por quê? Que a pessoa não senta para ouvir, não senta para comer. Aqui, o que o Senhor fez com Elias? Ele comeu do pão, né? Ele bebeu da água. Aquela água que ele bebeu não foi essa água que ele bebeu aqui. Não foi dessa água que ele bebeu que o anjo trouxe para ele. O anjo trouxe uma água porque a Bíblia fala que com aquela comida, aquela bebida, ele caminhou 40 dias com a força daquela comida. Aquela comida não era uma comida física, não era um pão que você assou no forno, não era uma água que se tirou do poço. Meu pastor, aquela água é essa água que Jesus estava falando. Só que aquela água, ela sofreu uma teofania. O que é uma teofania? Ela se transmutou de espírito e matéria, para que ele pudesse beber.
Mas ele não bebeu a água normal, ele bebeu a água que veio do céu. Essa água que Jesus falou. E o pão, esse pão, ele comeu o que? Da carne de Cristo. Né? E hoje a gente tem que comer, a gente tem que sentar e comer. Qual que é a comida que nós temos que comer hoje? O Jesus ele falava para os discípulos, né? Mestre, nós vamos comprar comida. E ele falou assim, a minha verdadeira comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Né? Então, o que nós temos que fazer? É saber que existe um tempo que você vai trabalhar, mas você tem que ter um tempo para renovar. Para trabalhar e renovar. É um ciclo. Entendeu? É um ciclo. E tem muita gente que acha que ele é o super-homem, ele é o Superman gospel. Então ele fala assim, não, eu já sou pastor, eu sou bispo, então eu vou sair pisando na cabeça do capeta. Aí o cara, né, ele vai se esvaziando tanto, a certo ponto, chega uma hora, né, e esse momento a pessoa não percebe. Quando chega esse momento, ela não percebe. Então olha só, Elias ele enfrentou 450 profetas de Baal. Aí veio Jezabel, que era uma só. Ela ameaçou ele, e aí aquela depressão veio e bateu tão forte nele, né, que ele correu. Ué, mas peraí, ele não enfrentou mais de 400? O que é uma pessoa? Era só ele orar, aquela mulher ia cair dura ali, ia cair morta, ou qualquer outra coisa acontecia. Mas não, mas ele correu diante de uma pequena ameaça. Ela só ameaçou ele. Ela nem apareceu, ela simplesmente ameaçou ele. Por quê? E por que que ele ficou em depressão e ele foi lá pedir a morte? Porque ele estava vazio espiritualmente, porque ele esgotou toda a sua energia espiritual naquele embate. Então é necessário a gente ter que se renovar. Como que é o nosso renovo? Né? É o que Jesus falou aqui, beber das águas vivas. É você ter o seu tempo de solitude com o Senhor, na leitura da palavra, estar no culto, se alimentando, tomando santa ceia, estar no culto, recebendo, comendo da palavra, orando, buscando ao Senhor, jejuando. Sabe, você tem o seu tempo de comunhão com o Senhor, independente do lugar que você esteja, independente do lugar que você congrega. Entendeu? Se você tiver essas práticas, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sempre um renovar. Vai ter sempre um renovar. Sabe quando dá aquela vontade de você desistir de tudo? Eu já passei por isso já. Sabe? Chutar tudo pro alto. Sabe? Vou parar com tudo. Que se exploda tudo. Tô nem aí. Às vezes bate aquele sentimento assim de você querer, sabe? Dar um basta. Jogar tudo pro alto. Isso acontece com a gente. Não acontece comigo. Não sei se acontece com vocês, mas comigo já acontece. Mas só que o que acontece? A gente tem que ir e beber das águas e buscar o pão da vida, buscar o eu sou, buscar aquele que vai renovar. Porque se eu não me renovar e não me posicionar, o Senhor vai pôr outro no meu lugar. Isso aqui é bíblico. Quantas pessoas estão sendo substituídas porque elas não cumprem o chamado dela, porque elas abrem mão, porque elas se esvaziaram tanto, e elas não buscam mais se encher do autor e consumador, sabe? Elas literalmente fecham a fonte das águas, e elas ficam bebendo, sabe do quê? Do veneno. Elas ficam se alimentando do veneno da fofoca, do que me disseram, do que falaram, né? E fica, o que acham de mim, o que pensam de mim. Então ela se alimenta desse veneno, desse fermento dos fariseus, e ela não busca, né, o alimento do céu, porque você não tem que andar do que você vê, porque o cristão não anda por fé. Aliás, o cristão anda por fé, ele não anda por vista, ele não anda por aquilo que ele está vendo, pelo ambiente que ele está, mas ele anda pelos milagres que o Senhor tem para fazer na vida dele, que faz na vida dele, tem para realizar na vida dele. Tanto é que o Senhor ele fala assim, para nós olharmos aonde nós caímos, né? E olhar para trás, para nós lembrarmos de onde nós caímos. Para quê? Para nós nunca esquecermos de onde o Senhor nos tirou. Porque tem guerras que você passa, tem lutas que você passa na tua vida, que elas são muito difíceis. Sabe? Tem lutas que você passa na tua carne, de enfermidade, que não é fácil. Tem guerra que você passa no seu trabalho, com pessoas, com família, que dá vontade de você sumir. Dá vontade de você, sabe? De você, sabe?
dar um basta, sabe, desaparecer, mandar todo mundo pro inferno, né? Às vezes pensa, você não pensa? Então, só que quando vem esses momentos é que a gente tem que buscar se encher, e é nesses momentos de fraqueza nossa que o diabo ele quer, sabe, trabalhar a tua mente. Para quê? Para que você realmente faça aquela besteira, para que você realmente abra mão do teu chamado, abra mão da onde o Senhor te plantou, abra mão do lugar onde Deus está usando a tua vida. E muitas vezes, muitas pessoas elas abrem mão, e aí elas vão colher os frutos amargos lá na frente, não é de imediato, né? Às vezes parece que dá um alívio, né? Ai, chutei tudo pro alto, mas o problema vai ser a colheita lá na frente, quando os abrolhos e os espinhos começarem a surgir. E aí você não vai ter a fonte das águas, você não vai ter o local onde você se alimenta, para você poder se fortalecer. E aí onde a pessoa vai comer das ervas amargas, onde a pessoa vai viver, né, o amargoso que ela mesma plantou, né? Então nós temos que ver esses dias difíceis. Aqui Elias estava num dia difícil na vida dele, né, que ele mesmo procurou, que ele não podia, se ele tivesse evitado de ir para o deserto, ele podia ter enfrentado esse sentimento, mas ele preferiu ir para o deserto. Aí o Senhor teve que encontrar com ele para lembrar para ele do chamado dele. E tem muita gente que está me assistindo aí, o Senhor está lembrando você do teu chamado. Um dia caiu o óleo na tua cabeça, um dia você teve um chamado de obreiro, de pastor, de bispo, e você está afastado. Tem até apóstolo desviado me assistindo, né? E você precisa voltar às águas. Você precisa voltar, sabe? Voltar ao caminho que o Senhor te deu, né? Porque os seus dias ainda não acabaram. Enquanto você ainda respira na terra, você ainda não terminou, a tua missão não acabou. A tua missão aqui só termina quando o Senhor te chamar lá para a eternidade. Amém? Então, não abra mão da tua missão. Pode ser dura, pode ser espinhoso o teu caminho, mas você tem que fazer do caminho árido, né, um jardim florido. Como é que você transforma o caminho árido num jardim florido? Quando você coloca as águas, você permite que as águas vivas, elas venham regar essa terra seca, essa terra que está rachada. E muitas vezes a terra da tua alma, do teu coração está rachada, porque é tanto sofrimento, é tanta cicatriz, é tanto trauma que você passa na tua vida, que você parece que ressecou, né? Então a gente tem que regar essa terra para ela voltar a frutificar novamente, a dar o renovo. Sabe a árvore cortada, né? Uma vez eu vi uma postagem de um abacateiro. A pessoa, ela foi cortada no talo, ficou assim um toco, assim, ficou só a raiz. E aí a pessoa postou a foto, um dia que foi uma árvore, um abacateiro, para ele dar frutos, ele leva em torno de 15 a 20 anos, né, para ele dar fruto. Só que aquela árvore, ela soltou um ramo, e daquele ramo ela produziu um fruto, um único abacate. E a pessoa postou aquela foto na rede social, e ela escreveu assim, né? Aquela árvore, ela mostrou a força dela, e que ela se recusa a morrer, e que ela se recusa a entregar os pontos, e ela mostrou: eu estou dando fruto. Glória a Deus. Porque nenhuma planta dá fruto do jeito que a árvore deu, né? E essa foto tem até na internet, se você procurar. Ou seja, aquela árvore, ela estava dizendo para a natureza: eu não morri, né? Eu vou dar muito fruto, entendeu? Eu vou dar. Então ela liberou assim, sabe aquele desabafo? Ela liberou aquele fruto como um desabafo, porque daquele fruto ela ia gerar uma nova árvore, né? E depois ela começou a crescer novamente. Mas ali, de imediato, ela liberou aquele fruto de uma forma não natural. Mas ela liberou. E é assim que você tem que ser. Você tem que, sabe, como aqueles geyser, né? Você tem que explodir, tem que romper aquele bloqueio. Você tem que quebrar os bloqueios. Eu não posso quebrar os seus bloqueios, quem tem que quebrar é você. Você tem que romper os seus bloqueios. Você tem que quebrar os bloqueios que estão te impedindo de você andar. Que às vezes você enfrenta tanta guerra, tanta luta, e aí você puxa o freio de mão e para, que nem
que nem Elias fez. E aquela mulher estava lá, achando que ela fica sempre naquela vidinha. Aí eu vou lá no poço de Jacó, pegar água e voltar. Pegar água e voltar. Só que Jesus deu para ela uma direção. Né? Deu para ela uma missão para ela. Né? Então, o Senhor, Ele quer fazer isso com você. Ele quer que você rompa, né? Rompa os seus limites. Você rompa essas barreiras. Né? E romper barreira não é fácil. Não é fácil. Você pode ver que para você derrubar uma parede, você pode estar com uma marreta ou um martelo, no primeiro golpe você não derruba, você tem que dar vários golpes até ela cair. E é assim. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que a palavra do Senhor ela é como um martelo que esmiuça a penha. E o que o martelo faz? Né? Você quebra uma pedra com uma única martelada? Não, você tem que dar muitas marteladas para você quebrar a penha, quebrar a rocha. E a palavra de Deus é assim, para quebrar a dureza do coração, quebrar aquela tampa daquela casca, né, de religiosidade, daquela casca, né, do teu aprendizado passado. Você tem que romper aquilo para que possam brotar as águas, né, para que você possa ter um entendimento. Moisés, primeira vez o Senhor falou assim, pega o cajado e bate na rocha, que ela vai dar água. Ele foi e obedeceu. Só que na outra vez, o Senhor falou assim para Moisés, fale com a rocha que ela vai dar água. Só que aí Moisés ele ficou lá ouvindo o povo, ensurnando ele, perturbando ele. Moisés, estou morrendo de sede, você deixou aqui para nós morrer. Tanta murmuração, tanta reclamação, tanto B.O., tanto problema, que ele ficou irritado, ele ficou, né, com sangue nos olhos. Ele pegou o cajado e deu na rocha, uma pancada. E por causa daquela irreverência, ele não entrou na terra prometida. O Senhor falou para ele assim, por que você fez isso? Você não falou com a rocha, você bateu na rocha, você vai ver a terra prometida, os teus descendentes vão, o povo que você está conduzindo vai entrar, você vai ver e não vai entrar. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não bater na rocha, para a gente ser sensível e ouvir a direção. A primeira direção era para bater, a segunda era para falar, porque Deus ele não repete a direção. Então quando Ele te der uma direção, não vai ser sempre a mesma coisa, porque às vezes a gente quer fazer assim, né? A religião surge assim, ó. Você faz uma caixinha. Acho que Deus se coloca numa caixinha e tem que fazer aquele molde. Pera aí, esse molde, né? Tem que ser quadrado, tem que ser assim, tem que ser desse jeito para dar certo. Só que Deus ele não está preso a moldes, né? Deus ele é multiforme, graça, multiforme, sabedoria. Ele sempre vai agir de forma diferente. Ele sempre vai fazer você fazer algo diferente. Você vai ter uma atitude espiritual diferenciada na direção do Espírito. Né? Nunca vai ser, eu aprendi que tem que orar sempre assim. Eu aprendi que tem que orar só desse jeito. Eu aprendi que tem que só ir naquele lugar. Não. Quando Deus te contrariar e falar que você não tem que ir naquele lugar, tem que ir em outro, né? Você não pode brigar com Deus. Assim, quando o Senhor falou para Pedro, né, que Pedro ele era para ser o apóstolo dos gentios. Sabe o que Deus mostrou para ele? Mostrou lá um lençol cheio de animais, e animais impuros, que pela lei da Torá o judeu não podia comer. E aí o Senhor falou para Pedro, mata e come. E aí ele, segundo a regra que ele aprendeu na religião dele, falou assim, eu não vou comer coisa impura, eu não vou comer isso. O próprio Deus estava mandando ele comer. Como que ele não ia comer? E aí ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. E aí o Senhor teve que substituir ele. Assim como ele substituiu Elias por Eliseu, ele substituiu Pedro. Por quê? Por Saulo. Ele teve que levantar Saulo para tomar o lugar dele. Ele teve que ser levantado. Para quê? Para que a obra continuasse. Porque Pedro ele ficou travado. Ele travou ali. Ele travou nos conceitos religiosos que ele aprendeu. Ele travou ali. Eu aprendi desse jeito, tem que ser desse jeito. Né? Ele não se abriu para o novo. Que Deus mostrou para ele. Deus mostrou em visão para ele. Ele tinha que ter se aberto para aquela revelação. E ele não se abriu para aquela revelação. E qual que foi o resultado? Ele perdeu o time. Ele perdeu aquele momento que o Senhor ia constituir ele
ele poder, era para ele ter escrito praticamente metade do Novo Testamento, mas ele, né, ele ficou limitado nas regras, ele ficou limitado na regra humana, ele ficou limitado ali no que ele aprendeu lá atrás, e Jesus estava dando novo para ele, o próprio Deus estava dando novo. Então a gente tem que se abrir para o novo de Deus, para aquilo que Ele quer colocar nas nossas vidas, amém? Amém. Então eu quero, vamos passar para o momento da ceia? Então nós vamos passar para o momento da ceia, nós vamos estar orando, em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar e você vai quebrar todo o embaraço da tua vida. Você vai quebrar todas as barreiras, né, que te limitavam, todas as barreiras que te prendiam, em nome de Jesus. Amém? Vamos consagrar esses elementos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos este pão, apresentamos este cálice, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos, Pai, cada um desses elementos, assim como o Senhor disse na Tua palavra, e em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Pode receber em nome de Jesus, pode pegar em nome de Jesus, né? Pegue aí o seu cálice em nome de Jesus. Pegue aí o seu cálice em nome de Jesus, né? E como eu estava dizendo, Pedro, ele perdeu o time dele. Ele ficou preso naquilo que ele aprendeu lá atrás, sabe? Ele ficou preso na religião. Ah, não, eu aprendi lá atrás que eu não posso comer coisa imunda. Só que Deus falou para ele comer. Contrariou aquilo que ele aprendeu. Mas ele ficou preso na regrinha. Ah, eu aprendi assim, ó. Eu aprendi, sabe, na escola, na teologia, na escolinha dominical, desse jeito. Só que o Senhor quis contrariar ele. O Senhor quis dar uma nova direção para ele. Só que ele ficou preso na regra. Nós temos que nos desprender da regra. E temos que nos abrir para mover o Espírito do Senhor. Amém? Então, apresenta aí este pão e este cálice em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. E nós sabemos, Pai, que a vida eterna, Pai, está no teu sangue, na tua carne, representadas neste pão, representadas nesse suco de uva. E nós participamos dessa ceia, Pai. Nós comemos e teremos em tua memória em nome de Jesus. Amém? Pode comer, Deus, em nome de Jesus. Amém? Uma palavra de amor ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos, Pai, por estarmos debaixo dessa cobertura. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Porque o Senhor nos permitiu, Pai. Quantas pessoas hoje, Pai, não têm essa oportunidade? Quantas pessoas abriram mão dessa oportunidade? E nós somos privilegiados por poder participar da tua mesa. Quantas pessoas estão aí, Senhor, estão perdidas? Quantas pessoas, Pai, estão morrendo? Quantas pessoas estão, Pai, até internadas e não têm essa oportunidade? E nós temos esse privilégio e essa oportunidade. Nós somos gratos a Ti. Nós te agradecemos, Pai, por Senhor nos permitir mais um dia de comunhão na Tua presença. O Senhor venha nos fortalecer esta noite, Pai. Fortalece-nos, Pai, com as águas vivas. Fortalece-nos, Pai, com este pão, Pai. Assim como o Senhor deu para o profeta caminhar 40 dias e 40 noites. O Senhor venha nos fortalecer, Pai, com este pão e com este vinho, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Nós te adoramos e glorificamos em nome de Jesus. Amém? Quer começar? Amém. Glória a Deus.
momento de adoração, né? Você não pode sair desse culto. Você que está assistindo aí essa ministração, você que está aqui também, se tiver, fica na liberdade. Se não tiver também, fique na liberdade. Mas, se você tem uma oferta, entregue essa oferta ao Senhor. Se você está nos assistindo, nós temos aí a nossa chave Pix, é 712.doe@gmail.com. Entrega uma oferta ao Senhor, porque a obra de Deus precisa. Nós precisamos pagar as coisas da igreja, estamos aí planejando comprar uma caixa de som grande, porque nós queremos fazer um culto de evangelismo na praça. Glória a Deus. Né? E nós temos pouco valor ainda, mas ainda falta, né? Ainda falta bastante, porque nós queremos comprar a caixa de som. Quem quiser doar também. Bem potente. Se você quiser doar também uma caixa de som De 1000 watts. de 1000 watts, né? Uma caixa de som 1000 watts, aquelas que tem Bluetooth, Portátil. tudo portátil, para que nós possamos levar para o monte, para que nós possamos levar para a praça e lá para a comunidade, né? Aqui também nós queremos ir lá fazer louvor, adoração, porque tem um jargão que fala, né? Se o povo não vier até a igreja vai até o povo, né? Amém. Nós vamos evangelizar. A palavra de Deus fala que sabe aquele que ganha almas. Então não adianta nós a igreja está vazia, e aí, não faz nada? Então nós vamos fazer. Nós vamos evangelizar. Você está conosco, né, Beth? Vai com nós. Você, né, pastor? Nós vamos evangelizar, porque nós fizemos o evangelismo, foi uma bênção. Nós vamos aí fazer outros, né? Porque se podem fazer o pagode na praça, nós podemos fazer o som gospel. Glória a Deus. Evangelismo. E vamos adorar a Deus lá, né? Se não tem povo, nós vamos com a caixa de som. Por isso que eu quero comprar essa caixa. Eu tenho quem empreste, mas eu não gosto de ficar pegando e emprestando, né? É ruim, porque acaba acontecendo algo e aí você acaba ficando na dependência. Então eu não quero ficar na dependência mais não. Então nós queremos fazer a obra, mas nos ajude a fazer a obra de Deus. Então é uma caixa de 1000 watts, fala, né? 1000 watts, portátil. Nós queremos, desejamos. Uns R$2.000 uma caixa dessa. Custa uns R$2.000. Então é essa que Deus falou para o apóstolo, então é essa, né? Eu creio que vamos fazer um barulho bom nessa praça, ganhar almas, e isso que importa, né? Nós temos ido nos hospitais, mas com uma caixa dessa também dá para colocar na porta do hospital e fazer louvor e oração, né? Eu fazia isso quando eu estava lá no outro ministério. Nós fazíamos louvor nos hospitais de campanha e ficávamos na porta louvando, adorando. O povo não gostava muito não, mas tô nem aí se o povo gostava. Eu sei que agradava uns e desagradava outros, mas o importante é que nós fazíamos. Então eu estou muito parada já estou achando muito parada. E não sou eu essa não, eu sou aquela que vai para cima. Então quero ganhar almas, quero fazer um barulho naquele monte do Cocaia, para o monte inteiro escutar nós orarmos e outros adoradores chegarem até nós e virem nos ajudar. Então é assim, tem muito ungido de Deus naquele monte que está precisando congregar em algum lugar. Então de repente é assim que o Senhor vai trazer mais ajudadores para a obra. Tá bom? Então vamos continuar orando, porque é assim que acontece. Alguém aqui deseja envelope? Não deseja? Amém? Então, glória a Deus, né? Vamos orar, abençoar. Você que deseja entregar aí na live, a chave Pix é 712.doe@gmail.com.
favorecido o apóstolo Douglas McKnight. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Deixa eu orar por você que não tem e que tem o desejo de ter. E o Senhor vai te dar uma estratégia e você vai ajudar a obra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai acrescentar recursos na vida dos teus filhos. Recursos para que eles possam ajudar a obra. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor pode acrescentar a 30, 60, 100 por um ofertas, Pai, na vida dos teus filhos. E multiplica aqueles que vão ofertar. Multiplica as ofertas a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo de um envio de uma semana de vitórias. Quinta-feira nós teremos a campanha de Isaías 61. Quem vai ministrar, eu acredito que é o evangelista Washington. É esse o nome dele. Evangelista Washington. Amém? Na outra semana, pastor Israel Moura. E depois, no último dia, o pastor Robson Souza. Então nós temos aí mais 3 dias dessa campanha, mais 3 dias de 3 adoradores, 3 vasos escolhidos do Senhor, são homens de Deus, e depois dessa campanha nós vamos fazer outra, e outra, e outra, e assim até Jesus voltar. Deus abençoe, fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe. É o jeito.